não é jornalismo de baixo. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã, nesta terça-feira, dia 18 de março de 2025. Vocês me ouvem bem? Está picotando? Está tudo bem? Estão todos me ouvindo em alto, claro e bom som? Por favor, respondam se puderem. Todos aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, infelizmente eu não vou conseguir saber a resposta, mas se puderem também respondam. Bom, vamos falar hoje sobre o nosso querido Fernando Haddad, que vai taxar dividendos, né? Vai taxar dividendos e vai taxar remessa de dividendos para o exterior também, tá? Isso é interessante, isso pelo menos é o que tem numa matéria da Reuters de ontem, tá? Que eu acho que vale a pena a gente pensar tudo isso para poder cobrir aí como é que se chama? A, não é um gasto fiscal, né, mas é a renúncia fiscal para pagar, para cobrir aí a renúncia fiscal com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Vamos falar também sobre as tarifas do Trump. A OCDE revisou aí os números de crescimento, de inflação, prevendo mais inflação e menos crescimento para basicamente todo mundo, tá? Tirando a China, eu vou mostrar para vocês os dados, vocês vão entender o que eu estou falando. Também tem um estudo da TAG Investimentos, que a Neofeed fez a matéria, eu não consegui o estudo ainda, mas pelos números que estão na matéria, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que está falando, e eu acho que é uma chance também de explicar algumas coisas sobre a nossa carteira recomendada Esquina Sucupira, lá conservadora. Inclusive, teve alguém, eu não lembro se foi o Pedro, mas alguém chegou a comentar alguma coisa sobre, em vez de usar LFTS 11, usar LFTB 11. Tem uma diferencinha entre uma e outra. A própria pessoa que comentou lá, eu esqueci o nome, mil desculpas, já fala, né? Tem um pouquinho de NTNB, que são aqueles papéis do Tesouro atrelados à inflação, mas quando chegar a hora a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas é interessante porque tem algumas coisas que casam ali com aquilo que está na carteira recomendada do Esquina Sucupira no estudo, né, que eu fiz antes de montar a carteira para vocês. E além disso também vamos falar sobre o nosso querido Galípolo, né? Chegou a hora, Galípolo, chegou a hora. Alô, Gabriel, agora é sério, vamos que vamos. É hora do Gabriel Galípolo mostrar o que veio no Banco Central, não só ele, como também os outros 6 indicados do governo Lula. É hora do Banco Central do Lula dizer a que veio e o que vai fazer para controlar a inflação e responder aquelas críticas do juro muito alto que estava sendo levado a cabo pelo nosso sabotador da República Brasileira, Roberto Campos Neto, de acordo com a opinião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, vamos lá. Se está tudo bem aqui, o pessoal disse que por enquanto a Letícia falou que está tudo bem com o som. Só deu uma palhinha aqui. Ah, tá. O Pedro dizendo que está tudo perfeito, só terei dificuldade quando falar do Haddad. Ah, rapaz, o nosso querido Fernando Lero Haddad. Mas antes de mais nada, quero lembrar a todos vocês a se inscreverem no canal, deixarem o like e também acionarem o sininho para vocês receberem recomendações toda vez que nós tivermos novos conteúdos no ar. Beleza? Como diz por aqui. Além disso, quem ainda não me segue lá no Instagram, eu esqueci qual é o meu coisa no Instagram. Por isso que não cresce essas coisas, né? E lá no Twitter, no X, tem aí embaixo na descrição do vídeo do YouTube, então dá para achar aí os links. Sigam por lá e também sigam esquinasucupira.substack.com, que é lá onde tudo está ficando armazenado e é lá também onde eu consigo monetizar um pouco para poder financiar esta iniciativa do Esquina Sucupira, além, é claro, dos meus clientes de mentoria em finanças. Mas vamos para os nossos queridos bons dias, para aqueles que já estão aqui. Letícia já está por aqui.
Eneida Alves, bom dia. O Carlos diz o seguinte, buenas, tchê. Aliás, Carlos, ontem, só fazendo um parênteses, vocês gostam, sabem que eu gosto de parênteses, né? Só fazendo um parênteses, ontem uma amiga minha gaúcha, a minha família toda é gaúcha, é, eu sou nascido em Santa Catarina, por uma coincidência da vida, mas assim, a família toda é gaúcha, e ontem alguém me mandou um show do milhão do gaúcho, né? E aí, lá pela segunda ou terceira pergunta, o cara fala assim: olha, valendo uma cuca de mumu. Rapaz, fazia, mas era muito tempo que eu não ouvia isso. Cuca de mumu, se você não sabe o que é, procura aí no Google ou no chat GPT. Acho que o Google não acha, o chat GPT vai achar. Bom, o Carlos diz o seguinte, boa noite, Rodrigo, a que se deve esse crescimento da Bolsa nos últimos dias? Dá para ter uma ideia de possível tendência nos próximos meses ou só mais um voo de galinha? Vai, Carlos, essa é aquela pergunta meio sem resposta, né? Mas assim, teve um alívio nos Estados Unidos, né? Isso ajudou um pouquinho o clima global. O Brasil está descontado, tem essa história assim. Acho que a Letícia falou sobre isso aqui, ó. Carlos, também fiquei com essa dúvida e parece ser errado dizer que a Bolsa Brasileira é barata. O problema da Bolsa Brasileira barata é que ela é barata sempre, né? Ela está sempre barata. Esse é que é o problema que o pessoal dá uma reclamadinha, né? Então, quando a gente for falar do Ibovespa, vocês vão entender o que eu estou falando um pouquinho melhor. Mas assim, se é um voo de galinha ou não, essa alta que a gente tem agora, recente, a gente vai ter que descobrir para frente, né? Por enquanto, tem algumas coisas que podem fazer a bolsa andar. Já falei sobre isso, a bolsa reage bem com inflação. Por quê? Porque as receitas aumentam e você tem um descasamento aí com custos de salários, etc. e tal. Então as receitas aumentam, as margens acabam ficando um pouco maiores porque você antecipa a inflação também e isso ajuda a bolsa a andar um pouco mais, como se fala, andar um pouco mais positivamente. Então esse é um dos motivos, pode ser um dos motivos. Além disso, os juros deu uma arrefecida nos últimos dias. A gente tem o começo de Gabriel Galípolo, tem muito estímulo ao consumo também que está saindo com crédito consignado privado. Também tem a história de um possível aumento aí da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que vai levar mais gente para o Minha Casa Minha Vida, com juros subsidiados para comprar imóvel, que também ajuda aí a economia a crescer e isso ajuda a bolsa, tá? Mas assim, hoje até estava vendo uma comparação do Lula 1 com o Lula 3 agora e bolsa, né? Bem, mas muito diferentes. Principalmente porque o Ibovespa é muito pesado em commodities e a gente está longe de ter um boom de commodities, né? Bom, César Vieira, bom dia, Rodrigo Paraguaçu. Maria Lúcia, bom dia. Carmelina, bom dia. Quem mais? Marina Flor, bom dia. Pedro Guerrato, já foi. César Vieira, Ângelo Baraldi. Estava esquecendo do like, tá vendo? É por isso que a gente fica repetindo essas coisas. Deixa o like aí, hein, gente? Não esqueçam, porque isso ajuda o pessoal a acompanhar ou ficar sabendo que existe este canal, tá? Sobre o Graeb, que um pessoal me pediu, aparentemente o Graeb não pode participar porque ele está num contrato de exclusividade ali, parece que ele não pode aparecer falando por aí, tá? Eu estou para confirmar essa história, não consegui falar com ele ainda particularmente, mas não consegui porque eu não mandei nenhum recado para ele, eu estava falando com outra pessoa que me deu essa dica, olha, o Graeb eu acho que não vai funcionar, mas vamos ver o que acontece daqui para frente. De qualquer maneira, vamos ao que interessa. Já passamos aí 9 minutos dos nossos 30 regulamentares e vamos para a nossa querida matemática do Fernando Haddad, que conseguiu, em algumas teclas, né, em algumas linhas da planilha dele do Excel, economizar 5 bilhões de reais. Segundo ele, há uma mudança nas faixas de isenção em função do valor do salário mínimo que eles não tinham notado. O Ministério da Fazenda é sempre atrasado para notar as coisas, é impressionante. E aí, aqueles 32, 35 bilhões vão ficar só 27 bilhões de renúncias, só.
Só 27 bilhões de renúncia. E aí você tem um problema, né? A lei brasileira hoje exige que você tenha que colocar de onde está vindo o dinheiro que você está deixando de arrecadar. Então você tem que mostrar de onde você vai tirar a receita. E então, 11h30 hoje, o governo apresenta esse projeto aí de isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês e deve colocar junto o seguinte, ó, que é isso aqui, que é algo que já vi, isso aí saiu na Reuters ontem, final do dia, que, segundo a Reuters, conseguiu com exclusividade com 2 pessoas de dentro do Ministério da Fazenda, você teria aí taxação para lucro enviado ao exterior e também taxação para quem ganha mais, né? Segundo o César dizendo que não sabemos o que vem pela frente, só esperamos que venha pela frente, né? Aí vocês me desconcentram. Então, segundo a Reuters, você teria uma taxação para lucros. Eu não sei que reflexo é esse, gente, que está aqui, ó, meu óculos. Vocês estão vendo? Parece que é um. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só, era isso. Pronto. Agora melhorou. Muito bem. Vejam só vocês. Então, você teria uma taxação para lucros enviados ao exterior e também para quem ganha acima de R$ 50.000. E aí não interessa como. Se você ganhar mais de R$ 50.000 em dividendos, você já terá ali 10% cobrado já na fonte assim que você receber. Caso você receba no mês mais de 50, depois nos outros você não receba nada, por exemplo, no ajuste você teria direito a recuperar esse recurso. É isso que a Reuters está falando, não é uma informação oficial ainda. Isso deve sair em uma entrevista técnica que deve acontecer hoje ainda, eu espero, né? E aí sim a gente vai saber dos pormenores de como vai ficar essa história da renúncia, de como vai ser paga a renúncia que o governo está fazendo de receita para poder conceder aí R$ 5.000 de isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 de salário, ou salário, né? Tem que ser salário. R$ 5.000 em salário. Mas tudo será explicado numa entrevista técnica mais para frente, tá? Por enquanto, é isso que a gente tem. A Reuters conseguiu isso com exclusividade. E aí, estou mostrando aqui para vocês, para deixar isso um pouquinho mais claro, tá? Não é dividendo para qualquer pessoa, né? Que a gente fica pensando, não, mas poxa, eu ganho R$ 1.000 de dividendo por mês na bolsa, ainda vou ter que pagar imposto? Aparentemente não. E também o valor fala sobre aquela história de usar o que é usado na OCDE, né? Na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é em alguns países da OCDE, que é assim, olha, você tira um pouco no dividendo e tira um pouco da empresa, né? Então a empresa paga um pouco menos de imposto e o imposto é cobrado aqui no dividendo. Não acho que isso vai acontecer porque você tem um problema aqui, que é aumentar a arrecadação e não deixar ela neutra. Você está abrindo mão de arrecadar mais, isentando de IR quem ganha até 5.000 e você precisa cobrir isso com outro dinheiro. Então não adianta você facilitar ali o empresário ou a empresa para ganhar um pouco, para pagar um pouco menos de imposto ali sobre lucro, sobre qualquer coisa que seja, tá? Então, a gente vai ter que esperar até 11h30, mas tudo isso vai naquela onda de você ter mais dinheiro na mão das pessoas. Aquela conta que eu fiz dá mais ou menos R$ 300 para quem ganha 5.000, né? A alíquota efetiva ali seria mais ou menos R$ 350 por mês livre para você gastar. E aquilo que o Lula falou, esse dinheiro não é um dinheiro que vai para a poupança, então não ajuda em investimento. Esse é um dinheiro que vai para consumo, tá? E aí, em algum momento, obviamente, o comércio, a indústria vai acabar investindo, porque vai lucrar mais e vai investir. Por isso também tem como é que se diz? Um reflexo na bolsa, viu, Carlos? Então, as pessoas vão consumir mais, você vai ganhar mais dinheiro, né? As empresas ganham mais dinheiro, e aí você vai investir para crescer lá para frente. Mesmo assim, a gente ainda não tem esse crescimento, por isso, pressão inflacionária por enquanto.
tá bom? A OCDE fez uma revisão aí das projeções de PIB e inflação no G20, em vários países aí do G20, aliás, em todos os países do G20, e prevê mais inflação e menos crescimento para o mundo em função desse início de guerra comercial que o Trump está levando a cabo com essas tarifas, né, com esse tarifaço que o Trump está promovendo. Segundo a OCDE, o G20, então, que cresceria 3,3% na previsão passada para 3,1% em 2025 e de 3,3% para 3% em 2026, e a inflação no G20, entre os países do G20, passa de 3,5% para 3,8% e 2,9% para 3,2%. Aí você tem Estados Unidos também tem perda de crescimento e aumento de inflação, o México tem uma recessão, né? O México sai de crescimento esperado de 1,2 positivo para 1,3 negativo em 2025 e de 1,6 positivo em 2026 para 0,6 negativo em 2026, com mais inflação também. No caso do Brasil, aqui embaixo, o único que mantém aí o crescimento e tem menos inflação é a China, que é a única que está brigando para ter mais inflação, né? E não está conseguindo. O Brasil, o crescimento econômico, o PIB, deve ficar em 2,1 contra 2,3 da previsão anterior e 1,4 contra 1,9 em 2026. A inflação vai para 5,4 em 2025 e 5,3% em 2026, tá? Isso mostra para vocês aí como é que a gente está posicionado para os próximos anos. Então você tem por isso o receio de estar de inflação nos Estados Unidos e por isso os juros nos Estados Unidos também têm recuado um pouco mais, porque hoje começa a reunião tanto lá quanto cá de decisão de juros e essa expectativa sobre o que o Powell vai falar amanhã sobre qual o futuro do juro americano em função de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Para onde que o Fed vai olhar? O Fed tem duplo mandato, que é controle de inflação e pleno emprego. Então, para onde ele vai dar atenção maior, né? Se ele for dar atenção maior para a inflação está subindo, estaria subindo, as previsões de inflação estariam subindo, e ele seguraria mais os juros no patamar atual ou até aumentaria os juros. Se ele for olhar mais para emprego, ele vai reduzir os juros daqui a um pouquinho para manter a atividade aquecida, ou pelo menos manter aí uma possibilidade de emprego, de continuação do mercado de trabalho como vem vindo, tá? Que é exatamente essa pergunta aqui da Maria Lúcia, ó. Você acha que a economia mundial vai piorar? Eu concordo com a OCDE, tá? Eu acho que sim. Eu acho que a economia mundial piora um pouco. Tarifas são sempre ruins, né? São inflacionárias e levam um tempo para... Depois tudo se normaliza, né? Mas no curto, médio prazo, você tem uma queda aí de crescimento, óbvio, e você tem um aumento de inflação que também é óbvio, afinal de contas você está cobrando mais imposto dos produtos. Isso faz com que você acabe tendo preços mais altos e as pessoas não conseguem parar de importar de hoje para amanhã, né? Foi visto na pandemia, por exemplo, né? Você tinha quebras nas cadeias produtivas, né? Não era preço, mas era quebra na cadeia produtiva, e você não consegue, nem em países como os Estados Unidos ou países europeus, não conseguem simplesmente substituir o que estava sendo feito na China. E aí você fica sem aquele produto. Quando você tarifa, você paga mais caro para não ficar sem o produto até que você consiga resolver isso, né? Obviamente tem uma elasticidade preço-demanda lá, óbvia, mas você vai importar pagando mais. É o caso do aço brasileiro, que o americano vai acabar importando mais caro o nosso aço durante um tempo, até que eles consigam se resolver. Pedro, eu tenho a curva de juros dos Estados Unidos, cara, mas eu tô com medo de colocar esse negócio aqui e começar a travar tudo. O que eu vou usar de gráfico aqui, eu até printei lá do TradingView, porque eu fiz uns testes ontem, cabeei aqui a minha internet também para oscilar menos, mas nada resolve, sabe? Tem alguma coisa que eu acho que eu não sei o que é, então não sou de TI também, talvez chame alguém aqui para dar uma olhada nesse negócio.
Mas assim, tem uma reduçãozinha, tá? No finalzinho eu vou tentar, viu, Pedro? Segura aí a gente coloca aqui no final a curva de juros americana, beleza? Bom, deixa eu só falar uma coisa, a TAG Investimentos, então, tem um estudo, né, do CIO, lá, se não me falha a memória, sobre o índice Ibovespa, que eu achei extremamente interessante, que o índice Ibovespa talvez não seja a melhor medida para você pensar na Bolsa brasileira, porque ele tem muita volatilidade, o Ibovespa, e o retorno dele é ruim, né? Por exemplo, ele faz uma comparação aí com o IMA B5, que é um índice Ambima de títulos públicos atrelados à inflação com vencimento em até 5 anos, né? Que inclusive está lá na nossa. E o argumento é o mesmo que eu usei na carteira recomendada da Esquina Sucupira, para esse ETF aí, B5P211. Você tem o IMA B11, que pega todos os títulos de inflação, faz uma cesta com todos os títulos de inflação atrelados à inflação do Tesouro Nacional. E você tem esse B5P211, que é o IMA B5, basicamente, que é apenas os títulos com vencimento em até 5 anos. Isso diminui muito a volatilidade, mas você perde pouco em rentabilidade. Nesse estudo da TAG Investimentos, que ela está procurando alguma coisa para substituir o Ibovespa, você tem de 2010 para cá o retorno do IMA B5, 336%, não é do B5P211, tá, gente? É do IMA B5, 336%, com uma, está errado aqui, rentabilidade não é, volatilidade de 2,91% nessa volatilidade anual. O IBOV, 82% de retorno com 23% de volatilidade anual, que é essa variação no ano, né? 23 para cima ou 23 para baixo, em cima da rentabilidade, né? Então, por isso que você vai ter aí anos que você vai fechar negativo, etc e tal, e isso causa isso atrapalha um pouco ou atrapalha muito a vida do investidor, que acaba ficando um pouco mais, como é que se diz? Um pouco mais incomodado, né, com esse vai e vem. O que eu quero mostrar aqui nesse gráfico, basicamente, é o seguinte: nessa linha roxa, que é mais, parece um ataque cardíaco aí, é o Ibovespa, tá? E essa linha verdezinha é o B5P211, o ETF, de 2011 para cá, tá? Aliás, 2021 para cá. Só para vocês notarem o seguinte: essa oscilação é a volatilidade. E aí você tem um outro índice que tem um rendimento muito melhor e muito menos volátil. Então você dorme bem, basicamente, ajuda você a ser parte da propaganda Maracugina, né? Maracugina e B5P211 para você dormir tranquilo à noite. Então você tem menos volatilidade e mais rentabilidade, o que mostra que o Ibovespa realmente é um índice ruim como benchmark para a bolsa, não porque ele é ruim por metodologia ou etc e tal, porque ele é uma propaganda ruim, sendo o principal benchmark da bolsa, né? E aí ele compara com o IDIV, que é o índice de dividendos também. De 2005 para cá, o IDIV subiu 812% e teve uma volatilidade, não é rentabilidade, eu acho que eu esqueci de mudar aqui. Acho não, esqueci de mudar aqui, volatilidade de 23,85% e o Ibovespa 276,5% de retorno, com uma volatilidade de 26%, quer dizer, volatilidade maior, rentabilidade menor, no caso do IBOV, contra o IDIV, que o IDIV também é o ETF escolhido, o DIVO 11, é o ETF escolhido para estar na nossa carteira recomendada do Esquina Sucupira, justamente por causa disso. Mais rentabilidade, menos volatilidade e, além do mais, tem toda a calibragem ali do quanto em DIVO 11 a gente vai ter para deixar essa carteira mais tranquila para o investidor conservador, tá? Então, aqui uma comparação entre o DIVO 11 e o Ibovespa, de novo, essa linha roxa, e a verde é o DIVO 11, o IDIV, na verdade. E aí você vai ver que a volatilidade não é tão diferente, né? Inclusive aqui, ó, 23,85 e 26,88, 26,34. Mas as rentabilidades são bastante diferentes, né? O IDIV
chegou a subir aí praticamente 4 vezes o que subiu o Ibovespa de 2005 para cá, né? Então isso mostra que o Ibovespa realmente é uma propaganda ruim para a Bolsa brasileira. E aí eles fazem uma proposta, mas no fim das contas é uma proposta de algo que praticamente já existe, né? Eles falam, não, então se a gente pegasse 50% de DIV, né, montasse um outro índice que fosse 50% de DIV, que são as empresas pagadoras de dividendos, né, as principais pagadoras de dividendos da Bolsa, e 50% do índice de baixa volatilidade, suas empresas com menores volatilidades na Bolsa, a gente teria um retorno de 2005 para cá de 720%, com uma volatilidade de 21,34%. Pois bem, esse número é importante agora, tá? O IDIV teve, nesse mesmo período, 812% de rentabilidade, com uma volatilidade de 23,85, segundo o estudo da TAG. Tá? Então, você vê que você tem um pouquinho mais de retorno no IDIV e um pouquinho mais de volatilidade. E aí, como é que você resolve isso? Existe um negócio chamado índice de Sharpe, que é uma conta que você faz para saber quanto de rentabilidade calibrada pelo risco você tem, né? Quando eu adiciono risco naquele ativo, né? Quando eu adiciono o risco daquele ativo, quanto que eu ganho de rentabilidade, né? Na comparação com o ativo livre de risco, no caso aí, a Selic. Fiz uma continha aqui, considerando a média da Selic de 2005 para cá, em 10%, não é isso, tá? Essa conta foi uma conta de padaria, só para ter. No fim das contas, ela vai afetar nas duas contas, então é só um número qualquer, só para poder ter um número. Porque o que é o índice de Sharpe? É o retorno do seu portfólio contra o retorno livre de risco, dividido pela volatilidade do seu portfólio, do seu ativo, nesse caso aqui, tá? E aí, o índice de Sharpe mostra que, no fim das contas, o IDIV é melhor, inclusive, que esse 50% de DIV e 50% de BVL, que é o índice de baixa volatilidade, com o Sharpe aí de 0,56 contra 0,51. O índice de Sharpe, toda vez o pessoal que investe em fundo de investimento já deve ter visto isso lá e às vezes nem sabe o que é. Mas o importante ali é quanto mais, se você estiver comparando fundos, quanto mais alto o índice de Sharpe, fundos parecidos, tá, gente? Fundos que possam ser comparados. Não dá para comparar fundo de renda fixa com fundo de ações e olhar para o Sharpe. Isso não faz sentido nenhum. Nem devia ser comparado, você não consegue fazer isso. Mas o número mais alto de Sharpe acaba indicando aí um fundo ou um ativo com um ajuste melhor ao risco, né? Então, ele tem um retorno melhor ao risco que você está correndo. Beleza? Acho que eu falei bastante agora direto assim, né? O Ângelo aqui dizendo que Maracujina no bar da esquina, lá em Sucupira, a primeira dose tonteia, mas depois é só alegria de Uber. Ai, Maracujina para todos nós sucupirados. O seu provedor deve ter uma velocidade de subida muito menor que de descida, tipo internet cabo, net claro, muito assimétrico. Veja se não a opção provedor de fibra Vou dar uma olhada nisso também, Maurício. O Ricardo está dizendo que tem uma pecinha que fica na frente do computador que costuma dar muito problema. Essa costuma mesmo. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá rapidinho aqui, só para eu terminar de falar aqui sobre o nosso querido Galípolo. O Galípolo, então, tá aí o nosso querido Galípolo. Esse aí, para quem não conhece, sorriso mais simpático do Banco Central, mesmo com o Roberto Campos Neto. Mas por que eu estou dizendo que agora é a hora dos indicados do Lula fazerem o trabalho dele e mostrarem o trabalho deles e mostrarem a que vieram, né? No fim das contas, essa reunião e a reunião passada já tinha juros contratados de 1 ponto percentual para cima. Era obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Obviamente, Roberto Campos, quando estava na reunião que decidiu por essas dois aumentos de 1 ponto percentual, esse era um indicativo, né, unânime. Então, quase todos esses outros participantes do Banco Central concordaram com isso. Qual seria o problema se o Gabriel Galípolo chegasse falando, não, agora que o Roberto Campos saiu e que agora a gente tem maioria aqui, os indicados de Lula têm maioria, a gente vai mudar tudo? Porque você perde credibilidade e fica muito politizada, ou fica muito claro a politização do Banco Central, que ficaria
muito ruim. É óbvio que o Banco Central tem alguma politização. Não existe nenhum órgão estatal, governamental ou instituição que não tenha, né, algum reflexo político, né, ou por ideologia das próprias pessoas, ou até porque elas, né, foram indicadas por alguém, e isso já também demonstra um pouco da ideologia delas, né? Mas o Galípolo, agora nesta reunião, vai aumentar a Selic para 14,25, como combinado, né? Saiu de 12,25 quando o Roberto Campos Neto saiu do Banco Central, com 2 aumentos de 1 ponto percentual garantidos ou programados, e o Galípolo já tinha avisado, mesmo antes da primeira reunião deste ano, que para mudar o guidance, né, o forward guidance, ou essa previsão, as coisas teriam que mudar muito. Não houve muita mudança, houve pouca mudança, então ele deve aumentar o juro aí em mais 1 ponto percentual nessa próxima reunião, que começa hoje e termina amanhã às 18h30. Então a gente vai ver a Selic é 14,25, mas, e aí que está todo mundo de olho, a gente vai ter também um comunicado para o futuro, né? E um futuro sem aumentos contratados. Agora, o Galípolo é que vai dizer como a Selic vai se comportar daqui para frente, né? Será que vai ter um forward guidance? Será que o Galípolo vai continuar o tom duro? Será que o Galípolo vai ficar mais dovish, né? Que é a pomba, né? Mais para baixo, mais indicando, olha, a gente não está muito afim de aumentar muitos os juros, porque a gente já está vendo reflexos na economia, como a gente viu em dados agora entre a primeira reunião e essa, de desaquecimento da economia. O varejo veio um pouquinho pior, a indústria veio um pouquinho pior, a agricultura veio melhor, o PIB veio melhor do que esperado, o IBC-BR ontem, que é uma proxy do PIB, que é uma prévia do PIB, feita pelo Banco Central, veio mais forte que o esperado. Será mais, por exemplo, o dólar está mais baixo, a inflação esperada, a expectativa de inflação deu uma melhorada, ou pelo menos parou de subir, apesar da inflação de fevereiro, é porque ela não era surpreendente, em função a gente falou sobre isso aqui, que era o bônus de Itaipu que estava trazendo a inflação para cima. Então, você tem argumentos para manter a política e continuar subindo os juros, e você tem argumentos, embora menos fortes, para parar a alta dos juros agora. Mas seria muito, muito ruim para a credibilidade do Galípolo e para o grupo que está lá no Banco Central, né? Esse grupo indicado pelo Lula. Então, a expectativa da maior parte do mercado, e isso interessa por quê? Porque a expectativa é o que está no preço hoje, é o que o pessoal está esperando, né? O que acontece diferente é que faz os preços se movimentarem para cima ou para baixo. A expectativa é de que vai ter 1 ponto percentual de alta agora para a Selic a 14,25, que o Galípolo continue falando que a situação da inflação necessita de atenção, né, de cuidado, então eles vão ter cautela, e deve repetir aquela história de que estão atrás da meta, né? Não para deixar claro que não é 4,5%, a meta é 3%, e que vai subir os juros se forem necessários, mas deve ficar data dependent, né? Esperando os próximos dados para tomar a decisão na próxima reunião, sem indicar para ninguém como vai ser daqui para frente. Se ele indicar que já vai dar mais uma alta no juro na próxima reunião de 0,75 ou de 0,50, que seja, a princípio, a curva deveria arrefecer um pouquinho, as taxas deveriam cair um pouquinho, né, e inclinar um pouco mais para frente. Lá. Aliás, nem inclinar, né? Só acertar um pouco a curva, porque tem gente que não espera que isso aconteça, embora a maioria espere que ele, pelo menos, mantenha um discurso mais austero no que diz respeito à política monetária. Então, é uma reunião do Copom importantíssima para o posicionamento do Galípolo e desse grupo, desse Banco Central lulista, digamos assim, para o mercado, né? Para o mercado saber o que esperar desse grupo. Tá? Então, é uma reunião que não é como a última ou as passadas, em que a gente já tinha muito mais certeza do que estava acontecendo. Tá?
Pois bem, vou fazer o seguinte agora. A pedido, eu ia embora agora, mas a pedido do nosso querido, deixa eu tirar o Galípolo daqui, do nosso querido Pedro Guerrato, o problema é que está até fechado, né? Mas eu vou abrir aqui o meu TradingView e buscar a curva de juros norte-americana, né? Vamos ver se vai travar. Não travou nada por enquanto. Tá travando aí? Não tá travando ainda. Olha que coisa boa, tá vendo? Eu falo, é de lua esse negócio. Eu faço o teste, o negócio não funciona. Aí quando tá ao vivo ele funciona. Aí eu não faço o teste. Muito bem, tá aqui, ó. Vamos lá. Meu querido Pedro Guerrato. Cadê onde estamos? Pedro, aqui está a curva de juros americana. Eu vou tirar aqui a de um ano atrás, mas um mês atrás estava aqui, ó, a laranja. Tá? Então você consegue ver que ela deu uma arrefecida. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui é a parte que o pessoal não esperava que ele segurasse tanto, mas está segurando e depois ela volta praticamente aí ao normal. Tá? Mas tem expectativa aí do mercado lá no CME Group, aquela 3 cortes de 0,20, até 3, de 2 a 3 cortes de 0,25 ponto percentual aí na taxa no Fed Funds, né, que é a Selic americana. Não deve acontecer nada nesta reunião, mas a partir de maio já há uma chance razoável e a partir de junho o mercado dá como certo o início ou a retomada dos cortes de juros lá nos Estados Unidos. Beleza? Hoje para amanhã, o Banco do Japão deve manter a taxa de juros lá e na quarta para quinta, a China também deve manter aí a taxa de juros por lá na Ásia. Beleza? Deixa eu ver o que tem por aqui. Tá certo, Pedro? Tranquilo? Pedro, foi você que falou o negócio da LFTB lá? Deixa eu ver só o que tem de comentário aqui. Galípolo já tem cara e expressão de boneco de ventríloco. Ai, eu não posso ficar lendo essas coisas, sabe que dá problema, né? Se bem que agora como eu não tenho uma instituição, talvez não ganhe tanto, mas sei lá. O Odilei Pinheiro chegou um pouco atrasado ou um pouco adiantado para quinta-feira. Algo mudou na Selic? Não, Selic vai a 14,25, já está no preço, então isso não deve afetar nada aí com bolsa, etc e tal. Para quem está preocupado ou de olho na bolsa de valores aqui, olha aí, não travando zero hoje, né? Vou te falar. Aqui, ó, uma semana 4,64% de alta aí no Ibovespa, tá? Que ontem subiu 1,46, está aos 130 mil pontos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sorriso já teve, Maria. Outro, né? Tá vendo? Então eu vou ficando por aqui, né? Eu acho que é isso por hoje. Se eu não estiver enganado, estamos todos falados, informados. E quem ainda não viu a carteira recomendada lá na Sucupira, a explicação para esses ETFs, etc e tal, tá lá um pouco melhor. E aí, se você tiver dúvida, responde lá mesmo, comenta lá, que eu respondo, eu tento responder a todo mundo o tempo todo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então, e a gente se vê amanhã no Acordo Sucupira e na quinta-feira na nossa live já tradicional de 7h30 da manhã, aqui no Esquina Sucupira, edição da manhã. Beleza? Não esqueçam de avisar os amigos, deixar o like, compartilhar isso com todo mundo que vocês puderem. Beleza? E assina o Esquina Sucupira. Até mais, gente. Até amanhã. Usarei a palavra de hoje fica criado o Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é jornalismo.